Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Com vocês aqui, Pastor Sinésio, e mais um quadro, do seu canal, A Palavra Responde. Hoje é dia do quadro Respostas, Que dia que nós comentamos com vocês aqui as perguntas que o pessoal nos envia, falando de questões bíblicas, questões teológicas, umas mais simples, outras mais complicadas, enfim. Dia de falar sobre a palavra de Deus, sobre um outro ângulo. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Mas sempre lembrando, inscreva-se aí no nosso canal, ative as notificações, compartilhe principalmente aquilo que você julga relevante, que vai ajudar as pessoas, aquilo que impactou o seu coração, não guarde só para você. Compartilha. Fazendo isso você está ajudando alguém e está nos ajudando aqui a crescer no nosso trabalho também. Perfeito? É isso. E vamos então à pergunta do dia. E quando nós falamos em pergunta do dia, eu tenho que lembrar vocês que tem alguém aqui comigo. Oi! Pastora Silvana. Está aí com a gente, me ajudando firme e forte, minha equipe enorme. E nos ajuda aqui, Nós trabalhamos aqui para atender os seus pedidos, os seus anseios, as suas dúvidas. Vamos lá, qual é a pergunta do dia, pastora? Fala um pouquinho para nós sobre ela. A pergunta do Herculano Bataglin: qual é a origem dos gigantes na Bíblia? E é um resuminho da pergunta que ele fez. Isso aqui é só um resumo? É só um resumo. Tá, ok, fala. A pergunta dele é essa daí, grandona. A Bíblia fala que da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens nasceram gigantes. Apenas a família de Noé sobreviveu ao dilúvio. De onde vieram os gigantes citados posteriormente? Olha que interessante. O Herculano está fazendo uma afirmação aqui, essa primeira. A Bíblia fala que da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens nasceram gigantes. Ponto. Aí vem o dilúvio, passa a régua, Infelizmente, por tudo que nós já falamos aqui. Quer saber sobre o dilúvio? Tem uma resposta aqui que fala, onde eu falo sobre dilúvios. Ele foi local, universal e coisa desse tipo. Apenas a família de Noé sobreviveu ao dilúvio. Ponto. Ok. De onde vieram os gigantes posteriormente? Se morreu todos os gigantes, como é que nasceu de novo? De onde veio? Sobreviveu? Então, essa é a pergunta do Herculano, como é que a gente vai trabalhar um pouquinho, queridos. Bom, eu vou quebrar a pergunta do Herculano em pedaços, como sempre faço aqui. Ele faz uma afirmação na primeira parte. Vamos falar sobre essa afirmação primeiro. Somente a família de Noé sobreviveu ao dilúvio. Ponto. Isso não se discute, Agora, a parte interessante está aqui também. Então, se todos morreram, só sobrou 8 da família de Noé, de onde vieram esses gigantes? Vamos lá, começando. Bom, vocês sabem que eu gosto de começar com as minhas famosas considerações preliminares. Algumas coisas que nós temos que ter em mente antes de entrar no assunto propriamente dito. Primeiro eu quero falar sobre os vocábulos bíblicos, que envolve a questão dos gigantes. Várias palavras nas escrituras hebraicas são traduzidas como gigante, sabia? Que não é uma só, tem várias palavras que nas nossas versões em português são traduzidas de uma certa forma como gigantes ou fazem referências a gigantes. Agora, o ponto interessante está aqui, Nenhuma dessas palavras da língua hebraica significa gigante no sentido que nós entendemos aqui. Nenhuma delas. Ou seja, nenhuma dessas palavras está falando de um homem, uma mulher de altura aí enorme, que foge do padrão. Nenhum desses vocábulos. Isso que é muito, muito curioso. A maneira como essas palavras foram usadas, elas nos remetem, nos associam a uma raça de gigantes. Então, são um ponto bem importante a gente lembrar. Nenhuma está falando literalmente de gigantes, no sentido que a gente coloca aqui, tem várias palavras e a maneira como foram usadas as associam a uma raça de gigantes. Como assim? Quais são essas palavras? A primeira delas, que até já aparece lá no Gênesis, antes do dilúvio, é essa aqui, Nefilim. E o Nefilim é interessante que ele está antes e depois do dilúvio. Está no Gênesis 6,4, está em Números 13,33, antes do dilúvio, pós-dilúvio, ok? Essa palavra, ela deriva do verbo hebraico nafal, que significa cair. E aqui
leva-nos a pensar então nesses nefilins como caídos. Guarda bem esse detalhe, está aqui importante. Tá? Caídos. Mas que caídos? Por conta desse sentido e outras questões, essa não é a única, se formou aí duas linhas de pensamento no mundo aí dos estudiosos, teólogos, né? E quem pesquisa a Bíblia sabe um pouquinho disso, né? Que alguns interpretam esses caídos como sendo a linhagem ímpia, a linhagem de Caim, aqueles que caíram da graça de Deus, que abandonaram a Deus. Outros interpretam como se fossem os anjos caídos, tá? Então os nefilins têm associação com os anjos caídos. Então, são duas linhas de pensamento aqui antes do dilúvio. E a palavra nefilim, nós vimos aí, aparece também depois do dilúvio, tá? E está aqui em Números 3:33, que diz assim, ó. Vimos também os gigantes nefilins, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Aqui está falando daquele momento que Israel, depois de sair do Egito, tendo caminhado 2 anos pelo deserto, chega às fronteiras de Canaã. E Moisés então manda os 12 espias. E na parte do relato deles, eles falam isso aqui. E aqui tem umas coisas importantes para a gente pegar. Ó. A palavra gigantes aqui, esse texto, é a tradução de nefilins. Um ponto. E já guarda outro detalhe. Descendentes de Enaque. Guarda esse outro ponto que a gente já vai voltar aí, tá bom? Então, nefilins, antes e depois do dilúvio, associado à questão dos gigantes. A outra palavra são os refaíns, tá? Refaíns, essa palavra significa fortes. Uma raça que vivia do lado oriental do Jordão. Ou seja, olhando de frente para o mapa de Israel, eles não estão aqui do lado do mar Mediterrâneo, está do lado oposto. Tem 2 textos que eu vou falar sobre eles. Tá? Então, refaíns, ele está em Deuteronômio 3:11, falando sobre Og, rei de Bazã, que fala que é o último desses refaíns. Vamos ler. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ele ainda está em Rabá dos Amonitas. São detalhes aqui. Ela ainda, tá? É a cama. Ok, pessoal? Só para não ficar a dúvida aqui. Então, olha só. O último descendente dos refaíns era Og, rei de Bazã. Foi derrotado por Moisés, né? Na chegada a Canaã. Não aqueles 2 anos que a gente acabou de falar aqui de números, mas 38 anos depois. Olha o tamanho da cama da criança, né? 4 metros de comprimento e quase 2 de largura. Imagina o tamanho dessa cama. É a king size, né? A gente for pensar aqui nas medidas de hoje. Bem grande. Tá bom? Bem grande. Então, refaíns. Gigante. Percebe? O último dos refaíns. A outra palavra era os anaquins, que também eram nefilins, na realidade. Então, anaquins, nós vimos lá no primeiro versículo, de Números 3:33, os descendentes de Enaque. Os filhos de Anak, perdão. Logo, de acordo com o 3:33, o mesmo que nefilins. Então, pensar em anaquins é pensar a mesma coisa que nefilins. Isso está aqui no Números 3:22, também fala sobre eles. Josué 11:21. Tá? Olha aqui também Deuteronômio 9:2, que é interessante, que fala sobre a estatura deles. O povo é forte e alto. São enaquins. Você já viu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos enaquins? Olha só, então, os enaquins aqui, forte e alto, tá? Então, esses são eles, né? O Deuteronômio 9:2 fala sobre eles. Nós temos depois os emins. Os emins habitavam na região de Moabe, olhando de frente para o mapa de Israel na parte de baixo, né? Ali, do lado direito, né? Estão ali a região de Moabe. Então, os emins também. E o que fala dos emins? Olha aqui, Deuteronômio 2:10. Antigamente, os emins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os anaquins. Compara eles, emins, com os anaquins. Percebeu? Nós temos, por último, os anzumins, que está em Deuteronômio 2:20. Raça de gigantes que habitavam na terra de Amon, próximo de Moabe. Tá? A região próxima de Moabe. Deles diz o texto de Deuteronômio 2:20. Essa região também era considerada a terra dos refaíns, que ali habitaram no passado. Os amonitas os chamavam zanzumins. Olha só, os amonitas, terra dos refaíns,
que os amonitas davam o nome de Zanzumins. Então, a gente chega a algumas conclusões depois de ler esses textos aqui. Que os nefilins, na realidade, esse termo, ele é a mesma coisa que anaquins. E nós vimos, se você ler com atenção os textos que eu citei para vocês, você percebe que está falando tudo de uma coisa só. Está comparando um com o outro. Esse é igual àquele, que é como o outro, aqui tem esse nome, lá tem aquele nome, perceberam? Então, anaquins, remins, refaíns, azumins, é tudo uma referência a uma raça forte, alta, poderosa. Tá? Não tem diversas raças, é uma raça só que nós vimos aqui que tem a ver com os gigantes que são os nefilins. Então, só uma visão básica assim, dos vocábulos como aparece no Antigo Testamento. Perfeito? A segunda consideração básica que eu quero fazer tem a ver com a altura deles. Nós temos duas referências, queridos, que vai falar sobre a altura. A primeira nós já lemos, Deuteronômio 3:11, que fala que a cama do Og tinha 4 metros de comprimento, né, e 1,80 m de largura. Por aqui a gente estima alguém com seus 3 metros, pelo menos, de altura. Mais ou menos isso. Tá? 3 metros e pouco para caber numa cama de 4 metros. Então é a primeira referência. A segunda referência que nós temos é de Golias. E Golias, ele era um Anaquim, um descendente de Anak. Isso é muito claro no texto, né, de 1 Samuel. Olha só o que diz ali. Ó. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 m de altura. Golias tinha 2,90 m de altura. Para você conseguir pensar nisso, a porta da sua casa, normalmente, ela tem 2,10 m. É padrão das portas, né? Tem as portas especiais, mas a porta padrão de uma casa tem 2,10 m. Então faça as contas aí. Pensa em mais 1 metro acima. Aí você tem a noção da altura, né, do Golias, né, para a gente ilustrar. E por que eu quis falar um pouco da altura, né, tanto do Og quanto do Golias? Por uma razão simples, queridos, porque nós temos aqui alguns gigantes modernos. Por exemplo, esse camarada aqui, Robert Badlow. Esse camarada ele nasceu em Illinois, nos Estados Unidos, né, em fevereiro de 1918. Olha a altura do rapaz, 2,72 m. Segundo os registros históricos, é o homem mais alto do mundo, né, que se tem conhecimento no mundo moderno. 2,72 m. Qual a altura de Golias? 2,90 m. Né? 2,90 m. A do Og se estima em 3 metros e alguma coisa. Então, nós temos aqui, nos dias de hoje, um homem tão alto quanto Golias. A diferença é que não é um guerreiro. Tá? Aí tem uma grande diferença. Outro exemplo, esse aqui é até mais recente e vivo, tá? Ainda. Sultan Kozen, eu acho que é assim que fala o nome dele, Sultan Kozen, tá? Ele é um fazendeiro curdo, tem 2,51 m de altura. Ok? Então, olha a altura dele, mais 40 centímetros ele dá a altura de Golias, tá? Mas, de novo, não é um guerreiro. Por que eu estou fazendo a questão do guerreiro? Porque o guerreiro tem treinamento militar, é grande, é forte, né? Não tem só altura, ele tem também força, tem musculatura envolvida, então é uma pessoa muito grande, pesada e imponente. Acho que um pouco de ideia nós podemos ter assistindo esses campeonatos do Ironman. Aqueles caras que jogam 300 kg para cima, aquela coisa toda. Tá? Então, muito forte. Então, gigantes modernos. Então perceba que a altura que está se desenhando aqui desses gigantes não é tão anormal. Se nós pegarmos uma seleção brasileira de vôlei, você sabia que a seleção brasileira de vôlei, a média de altura de todos eles é acima de 2 metros? Tem até um camarada que tem 2,17 m. Percebe? Olha só, um pouco mais onde ele chegaria. Olha a altura de alguns jogadores da NBA, né? Na média, muito alta. Então, não é tão anormal. O termo gigante aqui está na força, né? Tá? E outra coisa importante, hoje nós temos apenas alguns exemplares de gigantes, vamos pensar assim no mundo de hoje. Mas lá não, havia uma raça. Isso é complicado. Você vai brigar com um povo que tem todos eles a mesma altura, 2,5 metros, 3 metros. Imagina lutar com um exército desse, como é que seria? Então era considerável, como acontece hoje, né?
chama a atenção, de fato, no meio da população de gente mais baixa, a média do mundo está em 72, 73, 1080, não passa disso. Então, vem alguém de 2,5 metros para cima, se destaca. Então, como eu falei, eram soldados, guerreiros, fortes, e ainda vai dar um destaque ainda maior. A ponta da lança do Golias pesava 7 quilos, só para você ter uma ideia. A ponta da lança dele. A roupa que ele usava pesava quase 70 quilos. Que é o peso de muitos homens, né, nos dias de hoje. Então, essas duas considerações eu queria fazer aqui, antes de falarmos sobre os gigantes, e agora vamos falar então sobre eles, tá? Começando então com os gigantes antes do dilúvio. Vamos falar um pouquinho da pergunta do Herculano. Olha só, volta na pergunta. Ele fala na primeira parte da pergunta o seguinte: a Bíblia fala que da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens nasceram gigantes. Ele está afirmando, percebe? Ele não está perguntando isso, ele está afirmando que é dessa forma. Porém, Herculano, cabe controvérsias aqui. Tá? Isso aqui não é uma afirmação que nós podemos bater ela como 100% correta. Não pode, não tem como. E vou dizer por quê. Porque existe duas maneiras de interpretar o texto bíblico que está ali. Eu vou apresentar aqui. O versículo é esse aqui, ó, Gênesis 6:4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. A partir desse versículo aqui, nós temos um problema. Por quê? Olhando para ele nos permite dois tipos de interpretação, e isso acontece aí no meio. Se for pesquisar, você vai ver que tem teólogos que entendem de uma forma e teólogos que entendem de outra. Então, nós precisamos analisar esse contexto todo. Eles entendem que esse texto pode falar de duas classes. Quais classes? Aqui no começo, ó, naqueles dias havia nefilins na terra. Então, aqui é uma parte da informação. Esses seriam os gigantes, os nefilins, né? Eu até coloquei aqui a palavra em hebraico. Tá? Então, esses gigantes aqui seriam o nome, né, de um dos povos, ou de dois povos aqui, antes do dilúvio. Então, o versículo falaria de dois povos antes do dilúvio, um deles os gigantes, os nefilins. Na outra parte, quando ele fala dos valentes, né, a palavra hebraica é o giborim, né, valentes, fortes, né, e também posteriormente, olha só, havia nefilins, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhe deram filhos. Eles, os filhos que elas deram, foram os heróis, os valentes, os giborins, né, do passado. Perceberam? Então tinha nefilins e tinha os giborins, vamos pensar assim, os gigantes e os valentes. Então o versículo ele permite que a gente tenha essa interpretação. Agora, está falando de um só ou está falando de dois? Por quê? O terceiro pensamento então seria esse, que os gigantes aqui é a mesma coisa que os valentes, está só explicando mais quem são esses gigantes. Então também é possível interpretar dessa forma, ou como dois grupos, ou como um grupo só. O contexto, eu tenho que dar uma olhadinha no contexto para chegar a alguma conclusão aqui sobre isso, se a gente for querer entender melhor. Porque se o pessoal aí que entende da língua hebraica, né, e que estudaram a fundo a língua, eles têm dúvida nisso, então fica difícil para nós aqui, que não temos tanto conhecimento, que não dominamos a língua, chegar a uma conclusão simples. Não dá. Ou a gente vai escolher uma opção ou escolher outra. E como nós vamos escolher isso? Baseados em outras situações. A natureza, né? Aqui então a gente começa a definir algumas coisas. A natureza dos gigantes pré-diluvianos. Quem eram eles, afinal de contas? Vou tirar a questão do valente de lado aqui, porque é só um qualificativo deles. Vamos pensar assim, seja uma raça ou não, o que nos interessa é a parte dos gigantes. Vamos falar sobre a natureza deles. Quem eram eles? Nefilins. Vamos lembrar? Eu disse para vocês que veio do verbo nafal, que significa caídos, e que alguns interpretam como sendo a linhagem ímpia. Tá? Então a primeira possibilidade de entender quem eram esses homens é que eles eram descendentes de Caim, que caíram da presença de Deus, abandonaram a Deus, a linhagem ímpia. Tá? Esse é o primeiro pensamento sobre os gigantes. Agora, se havia uma linhagem ímpia, havia também uma linhagem justa, para fazer contrapor a ela. E que linhagem justa é essa?
é a que surge em Gênesis 4, 26, a partir de 7. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, a partir de Enos, começa então a haver um povo, pessoas que vão invocar, que começam a buscar a Deus. Tá? Já havia a linhagem de Caim, perceba, Caim está lá atrás. Já havia a linhagem de Caim se afastando do caminho de Deus, e aí vem Enos e começam a buscar a Deus. Então, nós temos duas linhagens, a justa e a ímpia. Vamos falar da linhagem ímpia agora, a linhagem de Caim. Eu coloquei um texto aqui, enorme, Gênesis 6, do 4 ao 7, a gente não vai ler todo ele. Quero chamar a atenção para um detalhe nesse texto. Vou ler aqui apenas o primeiro versículo, que nós já lemos até, o 6,4 de Gênesis. Naqueles dias havia infeliz na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado. Olha a questão que eu quero destacar. Homens famosos. Homens. Usa a palavra homem, ish no hebraico. Carne e sangue, normal. Estou usando aqui. Depois, viu que a perversidade do homem, né, tinha aumentado. Em seguida, arrependeu-se o Senhor de haver ter feito o homem. Então, o arrependimento de Deus aqui se refere ao homem, né, que ele fez, né? Ele enfatiza aqui, ó, homem que criei. Então o dilúvio, ele vem afetar seres humanos normais, todos normais. Então a palavra, em nenhum momento usa uma palavra especial para dizer que era um homem diferente, não, o homem. Tá? Podia ser gigante? Podia até ser, podia ter alto, podia até ser, mas o homem. Tá? É um ser que Deus criou ali antes do dilúvio, que havia se corrompido. E sobre este homem, ele fala que a malignidade dele, né, ela existia já antes do dilúvio. Olha o que fala em Gênesis 6,5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha só, tendência do coração do homem antes do dilúvio. Mudou depois do dilúvio? Não. Olha aqui. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Então o homem é mau, antes e depois do dilúvio. São pequenas informações que a gente tem que ir guardando aqui na nossa cacholinha. Tá? Então, malignidade, antes e depois. Agora, por que nós interpretamos, né, quando eu falo nós aqui, porque estou me colocando do lado desses que interpretam os gigantes lá, ali, aqueles homens, como sendo uma raça ímpia, com descendência de Caim, por que estamos interpretando dessa forma? Como uma linhagem ímpia e não como uns seres híbridos gerados por anjos e mulheres. Porque as Escrituras têm um conceito que fala de justo e ímpio o tempo todo. Até o último instante, lá no Apocalipse, nós vemos a separação entre o que é justo e o que é ímpio. O que acontece com um, o que acontece com o outro. Isso é comum, isso é claro e não deixa dúvida ao longo das Escrituras. Malaquias, ele fala sobre isso, olha só. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Isso aqui acontece o tempo todo nas Escrituras. Justo e ímpio. Luz e trevas. Percebe? Não tem nenhuma influência aqui espiritual da formação do homem. Não tem. Tem na influência maligna de levar o homem para longe da presença de Deus. Enlaçar a vontade do homem. Isso sim. Mas não uma coabitação. Em nenhum momento isso vai ser falado nas Escrituras. Então, esse é um conceito comum, queridos. Explicar entendendo que temos justos e ímpios lá atrás e justos e ímpios no presente fica muito simples diante do que a Bíblia fala, sem pensar em outras coisas meio lendárias aí. Agora, tem outro pensamento da linhagem híbrida. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Vamos falar. Então, os nefilins aqui, na opinião de outros, seriam homens que nasceram da união entre os anjos caídos, que são os filhos de Deus aqui, com as mulheres, e aí então nasceram esses tais gigantes. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui. Primeiro, Gênesis 1, 25, citando apenas um texto. O capítulo 1 tem vários versículos que vai falar sobre isso.
trazer esse detalhe na nossa mente, eu citei só isso aqui, 1,25. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Tudo feito conforme a sua espécie. Por exemplo, uma águia, né, tem filhotes, né, com um urso? Ou uma águia tem filhotes com um urubu? Não. As suas espécies se reproduzem dentro da sua classe animal. Ah, mas existe o cruzamento entre o tigre e o leão. É verdade, né? Existe sim. Mas aí são felinos. Pertencem à família dos felinos. E mesmo assim, se você estudar um pouquinho, você vai ver que os filhotes que nascem aqui, os machos, são estéreis. Porque, apesar de pertencer à mesma família, ainda tem diferenças entre si. Na subespécie ali, tem diferenças. Então, cada um se reproduzindo segundo a sua espécie. Esse é um ponto muito importante. Segundo a sua espécie. Animal, homem, anjos. Espécies diferentes. As Escrituras, quer dizer, em nenhum momento, ela vai apontar para a possibilidade de um relacionamento sexual entre seres espirituais e seres humanos. Isso não aparece de forma nenhuma dentro das Escrituras. Não tem. Temos esse pensamento aí do Antigo Testamento, mas não está escrito isso lá. É uma interpretação que foi feita e de uma forma lendária, mitológica, porque isso vai aparecer onde? Em mitologias antigas, mitologia grega, isso acontece, né? Tem lá os semideuses, na mitologia. Nas Escrituras, nós não temos espaço para isso em nenhum momento. A única vez que houve uma relação, né, podemos pensar assim, é quando o Espírito Santo, então, concebe a Jesus Cristo em Maria. Mas ali, perceba, não está falando de nenhuma conotação sexual. Está falando do Criador da vida, que pode criar a vida do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, né? Porque Ele é o autor disso, o doador dela. E outra coisa interessante, por que a Igreja Católica chama a Virgem Maria? Porque eles entendem que não houve, né, ali o ato sexual. Senão, o termo Virgem Maria caiu por terra. Então, percebe? Então, não tem esse pensamento em nenhum instante, mesmo quando vem da parte divina. Os anjos não se reproduzem. Isso a Bíblia é muito clara. Tá? Olha aqui, Mateus 22, 29 e 30. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Não se casam, não se dão em casamento, tá? Mas são como os anjos do céu. Então o que isso está dizendo aqui? No contexto celestial, essa realidade humana não acontece. É um outro conceito de vida, é uma outra espécie, pegando lá o gancho de Gênesis 1:25. Então não há reprodução nesse sentido sexual. E mesmo que houvesse lá, né, são seres distintos do homem. São coisas completamente diferentes. Então, terceira coisa importante para falar aqui ainda, queridos, uma raça entre outras. O que eu quero dizer com isso? Estou falando muito dos gigantes, né? Vamos sair um pouco desse contexto dos gigantes? Nós temos no mundo raças com diversas características. Diversas. Nós temos a raça negra, a raça amarela, nós temos a raça vermelha, nós temos os negros, nós temos os brancos, nós temos olhos puxados, né? No caso aqui. Percebe? Nós temos N situações diferentes no meio da raça humana. Isso daqui, de onde vêm essas diferenças? Vem da questão genética, ponto principal, tá? E vem de outros fatores, né, que acabam influenciando na formação do ser humano. Por exemplo, você sabia que o homem que vive nas alturas, em regiões muito altas, ele tem uma caixa torácica maior do que o homem que vive em lugares mais baixos? Por quê? Porque o ar é mais rarefeito. Então, naturalmente, vai haver uma modificação na compreensão, né, física do ser humano conforme o lugar que ele está.
E você pode discutir isso aqui, tem que entrar em coisas muito longas aí, genética, influência do ambiente, tem que aprofundar demais o assunto. Só uma pitadinha aqui. Então, nós temos muitas raças vivendo no mundo. Ter uma raça de altura maior seria apenas mais uma raça. Não tem que ter nada especial falando de algum fator externo nessa questão. Não preciso pensar dessa maneira. Então, isso falando sobre os gigantes antes do dilúvio. Tá? Alguns pensamentos. E depois? Como é que ficam os gigantes pós-dilúvio? Já que todos antes morreram, de antes morreram nesse evento. Como entendê-los? Muito bem. E é onde o Herculano comenta, apenas a família de Noé sobreviveu ao dilúvio. De onde vieram os gigantes citados posteriormente? Sobre a origem, vamos pensar assim. Primeiro ponto. Uma origem comum. Se os gigantes, antes do dilúvio, representa apenas uma raça entre outras, representa apenas a linhagem ímpia, os descendentes de Caim, então, os que vieram depois também têm a sua origem da mesma forma. Ou seja, questões genéticas e fatores aí que determinaram uma raça diferente no mundo. A mesma situação. O que aconteceu antes, onde surgiu uma raça ali por N circunstâncias que tinha uma altura maior, vai se repetir a mesma situação após o dilúvio. Isso mostra que essa genética para o gigantismo estava presente no gênese humano que sobrevive da família de Noé, que vem depois do dilúvio. Esse é o primeiro ponto a se pensar. Segundo ponto, se nós vamos pensar que então eram anjos caídos lá atrás, que aconteceu esse problema lá atrás, eu tenho que pensar que está acontecendo de novo, depois do dilúvio. De novo, depois do dilúvio, aconteceu a mesma coisa. Os anjos caídos coabitaram com as mulheres e nasceram filhos diferentes. Sou obrigado a pensar. Se eu pensar que lá foi assim, eu tenho que pensar que depois também foi da mesma forma. Temos registro de alguma coisa depois do dilúvio nesse sentido? Zero. Absolutamente zero. Não tem informação. Agora, eu posso pensar em linhagem ímpia antes e depois? Como falei para vocês, sim, posso. A maldade do homem era a mesma antes e a mesma depois do dilúvio. Eu tinha pessoas servindo a Deus antes, eu tinha pessoas servindo a Deus depois do dilúvio. E tem mais um ponto bem interessante. Outro aspecto importante que precisamos levar em conta sobre os gigantes do pós-dilúvio é a sua ascendência. Por quê? Se nós olharmos as citações, se você prestou atenção em todas as citações que nós fizemos aqui, elas estão relacionadas a um só momento da história. Qual? A conquista de Canaã. Israel entrando em Canaã e ali expulsando todos os seus habitantes. É nesse contexto que aparecem os gigantes. O que isso significa? Que eles são todos descendentes de Cão. Descendentes de Cão, do quarto filho, para ser mais exato, Canaã, que inclusive dá nome para essa região do mundo. E qual foi a ordem que Deus deu a Israel lá quando tira Israel do Egito? Deus ordena a destruição dos cananeus. Por quê? Por causa da sua extrema corrupção. E aqui nós temos mais uma correlação da natureza dos gigantes antes e depois do dilúvio. Ou seja, aquela geração de Caim, a geração ímpia que foi destruída lá por causa dos seus pecados, e agora nós temos aqui uma outra geração, a geração dos cananeus, descendentes de Cão, no caso, que também são julgados por Deus por conta dos seus pecados. Então, os gigantes lá atrás, no meio de uma geração que foi destruída, que pereceu no dilúvio. Os gigantes do pós-dilúvio, no meio de uma geração ali também, que pereceu quando Deus entrega a terra a Israel. Então perceba que nós temos aqui um paralelo muito interessante. Paralelo baseado em justos e ímpios, novamente, baseado em juízo de Deus sobre aqueles que o abandonam. Isso, como eu falei lá atrás, é uma regra simples das Escrituras. Não tem mistério nessa questão, não tem misticismo nessa questão, não tem lenda aqui, não tem influência de seres espirituais coabitando com mulheres. É simplesmente os que servem a Deus e os que não servem, e essas raças todas, infelizmente, sofrendo juízo da parte do Senhor. Entre as raças, entendo eu também os gigantes. Esse é o meu pensamento, mais um ponto aqui.
Então, resumindo aqui, entendo, tá? Dentro desse contexto todo, gigantes do Antigo Testamento era mais uma raça de homens. Né? Homens injustos, homens que se corromperam, que pereceram no dilúvio. Pós-dilúvio, outra raça de gigantes, né? Uma raça de gigantes ali, que tinham diversos nomes, mas uma mesma referência, que também foram, né, sendo destruídos ao longo do processo e chegam basicamente ao seu fim quando Israel entra em Canaã e vai então destruir os moradores de Canaã. Sendo que os seus últimos descendentes ali, Og cai lá no comecinho, depois Golias vai morrer um pouco pelas mãos de Davi, e sobram alguns descendentes ainda, tá? Se lê do livro de Samuel, você vai perceber que sobraram alguns descendentes que foram perecendo ali durante a história. Então, gigantes, queridos, para mim, linhagem ímpia, tá? Apenas mais uma raça no mundo, ímpios antes, ímpios depois, que infelizmente, por se afastarem do Senhor, foram, né, então, pereceram, né, vamos dizer assim, né, dos juízos que Deus mandou, ou dilúvio, ou por meio de Israel, e dessa forma. Esse é o meu pensamento sobre os gigantes na Bíblia. E você, o que você acha? Deixa seus comentários aí, deixa a sua opinião, né? Pode mandar alguma coisa que você tem diferente para a gente aí, a gente pode discutir mais o assunto se necessário. Certo, pastora? Eu fico pensando na minha própria família, que a maioria é de estatura normal, mas tem uns gigantes lá. Tem uns gigantes lá. Tem uns que são bem altos, assim, que a gente fica se perguntando. Eu tinha um tio muito alto, né? Irmão da minha mãe, era muito grande. E o resto era tudo normal, mas ele era grandão. E tem assim também, né? Entre sobrinhos, irmão. Tem alguns. Meu tio Pedro, né? Marina, tá? Se você estiver ouvindo aí, dá um abraço pro tio Pedro, né? Meu tio Pedro é enorme, né? Enorme. Mas os filhos todos pequenos, né? No caso. Então, falando um pouquinho sobre algumas questões curiosas das Escrituras. Espero que ajude vocês de alguma maneira, no mínimo, a despertar para estudar e ler outras coisas. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, e até a próxima, se Deus quiser.